Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Vanini, sou diretor financeiro aqui da Sescofran, sou diretor do Regional Sescom também aqui em Franca e quero passar alguns recados para vocês primeiramente aqui, rapidamente. Algumas pessoas entrou aqui pela porta aqui da esquina e esqueceu de assinar a lista de presença que estava ali na outra entrada. Eu peço a gentileza que assine ali no final a lista de presença. O outro recado é para assinar a pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente também, deixar no final com a Daniele, que está aí no suporte do Sescom, que para a gente cada vez melhorar as palestras e os cursos que nós vamos trazer durante esse ano de 2016. Para vocês ficarem por dentro aí, no dia 25 de maio nós vamos fazer um curso sobre substituição e antecipação tributária para as empresas comerciais, um curso de 8 horas, vai ser ministrado aqui na Sescofran também, que vai informar de forma específica os procedimentos a serem adotados pelas empresas que se enquadram na condição de substituídas tributárias, de modo a facilitar a compreensão e do regime de substituição e antecipação tributária. É um curso também de 8 horas, valor de R$ 199,00, do Sescom. Dia 13 de junho, demonstrações contábeis no terceiro setor. Quem quiser ir anotando, são todos cursos de excelência, tá, gente? Esses cursos que nós estamos trazendo aqui da Regional de Franca são cursos que têm muito sucesso em outras regionais e na sede em São Paulo. Todos cursos com muito público e com satisfação muito boa. Outro curso que vai acontecer no segundo semestre, no dia 9 de agosto, é um curso para quem tem clientes que trabalham com importação e exportação, é do Siscoserve. Ele é um curso prático do Siscoserve e vai tratar também de PIS e COFINS, importação e exportação. Esse curso é um curso de 4 horas. Ele tem um valor reduzido também, é um curso de excelência. Os recados são esses. Nós vamos dar início aqui à nossa palestra de hoje, desoneração da folha de pagamento. Quem vai ministrar aqui a palestra hoje é a advogada Líris Silvia Zoega, é isso? Zoega Tonholi. Isso aí. Ela é fera no assunto, o pessoal aqui de Franca já conhece, todo mundo adora ela. Especialista em direito individual e coletivo do trabalho, atua há 24 anos em consultoria jurídica preventiva nos assuntos trabalhistas, previdenciários e FGTS, docente em diversas instituições de treinamentos. Com a palavra, Liz. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Tiago. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado por vocês terem vindo, segunda-feira, para ouvir falar sobre desoneração da folha, Lembrando que essa semana é curtinha, que é feriado logo até quinta, então, coisa e tal. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Líris, sou lá de Ribeirão. Como o Tiago falou, já trabalho muito tempo na área, para o pessoal que não me conhece, lá em Ribeirão Preto tem uma consultoria jurídica que a gente trabalha preventivamente, antes de dar o problema na área trabalhista e previdenciária. E eu tenho essa consultoria porque eu trabalhei 13 anos na IOB, vocês já ouviram falar, o pessoal que é mais velho, Naquela época que só tinha a IOB e tinha muita consulta, muita, certo? Então, hoje eu dou curso, além da consultoria, estou dando mais curso para o Sescom, que não estava comentando com eles, porque as empresas de curso tá meio ruim, Porque as empresas estão ruins, não dá nem para pagar a folha, quanto mais pagar curso, E o Sescom, como o curso é subsidiado, fica bem baratinho, às vezes é gratuito que nem hoje as palestras, então as pessoas ainda vão nos cursos, frequentam, E aí, então, eu estou ministrando mais curso para o Sescom, tá? Bom, então essa é a minha historinha. Normalmente a gente faz apresentações quando é curso, mas palestra não dá, porque é muito cheio, Então eu queria combinar com vocês o seguinte, pode perguntar a hora que vocês quiserem. Dê vontade de perguntar, pergunta, tá bom? Levanta a mão, pergunta. Eu acho que se deixar para perguntar no final, nós esquecemos do assunto e também passa, desinteressa,
né? Então pode perguntar. Se tumultuar, a gente muda de esquema. Combinado? O que mais que eu gosto de falar? Ah, sim. Todo mundo pode ficar à vontade, tem cafezinho ali no fundo. E também eu peço para colocar o celular no vibra, porque senão atrapalha o colega e o colega vem reclamar para mim. Deixa recadinho na minha mesa, mandando eu chamar atenção no outro, sabe? Então, complicado. Tá bom? Combinado? A nossa palestra vai até em torno de 11 horas, ok? Bom, então vamos falar. O assunto de hoje, então, é desoneração da folha. É um assunto que ficou muito confuso, exatamente porque nós tivemos muita legislação em cima disso, certo? Cada hora saiu uma medida provisória diferente e a medida provisória trazia um assunto diferente e ficou uma coisa muito tipo coxa de retalhos, então fica muito confuso. Tá? Então a ideia hoje é passar para vocês resumido, assim bem o caminho das pedras, certo? Então só para começar, eu vou mostrar para vocês um amparo legal, um monte de medida provisória, não precisa nem assimilar, se vocês quiserem anotar, fica à vontade. Eu disponibilizei, quer dizer, passei para o SESCOM o material na verdade é da Fiscosoft, muito bom, bem resumidinho, tá? E quem tiver o material tem o amparo legal, mas quem quiser também anotar, tá bom? Então aqui só para começar, eu vou falar do amparo legal, depois eu não falo mais, certo? Então, a primeira medida provisória foi essa medida provisória 540 de dezembro de 2011. O que ela trouxe? Ela trouxe o que nós chamamos de Plano Brasil Maior. Foi um programa do governo federal para instituir vários itens, e dentre os itens veio o tal da desoneração da folha de pagamento. A desoneração é um apelido, tá, gente? É um apelido, não tem que ser para procurar na lei, não tem desoneração da folha, é que nem 13º, né? 13º é apelido, o nome técnico é gratificação de Natal, certo? Então é mais ou menos a mesma coisa, você não vai achar. Mas então foi uma tentativa do governo federal diminuir os encargos da folha de pagamento, tá? Além deles considerarem algumas atividades da área industrial que estava quebrando em decorrência com a concorrência com a China. Então, Franca foi uma, né? Porque a indústria de calçados, né? Acertou em cheio a indústria de calçados, né? E outros produtos também que vêm da China, guarda-chuva, tecido. Então teve um monte de indústria que começou a ir mal por conta dessas importações. E a gente sabe que com a China não tem como concorrer, né? É atividade totalmente ilegal, né? Quase escrava, se não for escrava mesmo. Então não tem como, né? E também pensando, o governo federal, pensando na Copa do Mundo 2014, todo mundo já esqueceu da Copa, né? Coisa ruim a gente quer esquecer, né? E das Olimpíadas desse ano no Rio, eles também inseriram na desoneração da folha algumas atividades da área de serviço, como hotéis, por exemplo. Então, o hotel entrou na desoneração, tá? Todas as maneiras de transporte de passageiros, aéreo, terrestre, tá? Exatamente pensando em melhorar esse tipo de serviço para esses eventos. Os hotéis até que melhoraram, eu que viajo bastante, a maioria reformou, sabe? Investiu nos funcionários lá e tal, ficou até uma coisa interessante, tá? Mas então pensando nesses itens, né? Que então veio a desoneração da folha. Mas o que significa essa desoneração? Na verdade, a empresa, ela deixa de pagar os 20% da folha de pagamento, que obrigatoriamente elas pagam para o INSS. Então, as empresas em geral pagam 20% da folha para custear o sistema do INSS. Além da nossa contribuição, também está a contribuição das empresas, não é isso? Porque se você for pensar, a conta não fecha. Você ganha R$1.000 por mês, você vai passar a vida inteira pagando o quê? R$80.
80? Acho que sim, né? 8% mais ou menos, né? Você paga 30 anos R$80, e depois você leva mais uns 30 anos ganhando os 1.000, que seja 800. Fecha a conta? Não fecha. Certo? Por isso que as empresas têm que pagar também, né? E, nesse caso, elas deixam de pagar os 20% e passam a pagar em cima da receita bruta delas, um percentual sobre a receita. Para a empresa é muito melhor pagar em cima da receita, que é alguma coisa que ela recebeu, certo? Em cima da folha é só um encargo. Às vezes ela nem recebeu nada, pode acontecer, não pode? Ela nem recebeu nada, mas tem o encargo da folha. Por exemplo, hotel. O hotel deu férias coletivas. Vai dedetizar o hotel esse mês, deu férias coletivas. Tem a folha de férias. Não tem receita nenhuma. Não é isso? Então, para a empresa é melhor que seja em cima da receita, né? Então, ela passou a pagar um percentual sobre a receita e deixou de pagar os 20%. A princípio, nessa medida provisória 540, a desoneração era temporária, era para ser até dezembro de 2014, tá? De dezembro de 2011 a dezembro de 2014. Aí teve uma medida provisória que jogou ela para sempre. Para sempre, certo? Tornou-se para sempre. Só que depois saiu outro ato legal, que foi uma lei. Ela é para sempre, mas é facultativa. Você entra se quiser. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, essa daqui é só uma pequena introdução para a gente entender o que era desoneração, tá? Então, aqui, a MP 540, depois ela foi convertida nessa lei 12.546, tá? Ela está falando dos 20% e da desoneração. Depois foi publicada uma outra MP, a MP 563. Essa MP 563, ela diminuiu as alíquotas, porque as alíquotas era 2,5% para as empresas de serviços e 1,5% para as indústrias. Aí o povo começou a chiar, falando que estava pagando mais em cima da receita do que pagava de 20% da folha. Então, essa segunda MP veio e diminuiu a alíquota. Então, a alíquota foi para 2% serviço e 1% indústria. Ok? Essa medida provisória também, ela aumentou a lista de produtos industrializados sujeitos à desoneração. Porque nós vamos ver, o enquadramento na desoneração tem vários tipos de enquadramento. As empresas de serviços, elas são enquadradas pelo nome da atividade. TI, por exemplo. Se é TI, você entra na desoneração. Se é call center, você entra na desoneração, né? Teve algumas que entraram pelo KNAI. KNAI tal entra, KNAI tal entra, e assim sucessivamente. Agora, a parte da indústria, o enquadramento é feito pelo NCM. É um códigozinho que tem a ver com a área de PI, não é da nossa área. Que tem gente do fiscal aqui? Quem que é do fiscal? Ninguém é do fiscal? Não tem ninguém do fiscal aqui? Todo mundo é do DP? Que bom. A gente pode falar mal do povo do fiscal. Então é do pessoal do fiscal esse NCM, por isso que a gente não conhece muito, tá? É um códigozinho que classifica cada produto industrializado. Então, esses produtos industrializados, a gente tem que olhar até na lista, porque são tantos, entendeu? Tantos. E, pior, como a gente não conhece o código, fica difícil para a gente enquadrar, mas o material que eu dei para vocês aí, que é da Fiscosoft, eles colocaram a nomenclatura na frente, então facilita, tá? Facilita. Então, o enquadramento é feito dessas maneiras, né? Então, aqui, ó, essa MP aumentou a lista dos produtos industrializados sujeitos à desoneração. Lembrando que nessa época a desoneração era obrigatória. Se o serviço ou o produto estava na lista, tinha que parar de pagar os 20% e entrar com o pagamento em cima da receita bruta. Quem não fez isso pagou errado. E agora?
pagou indevidamente os 20%, tem que compensar, pode compensar os 20% em dias futuras, desde que não esteja devendo para a Previdência, né? E ficou devendo o DARF, que tem que recolher os acréscimos legais. Então, nessa época, era obrigatório. Bom, então essa MP, ela trouxe essas modificações. Depois nós tivemos outra MP, deixa eu ver se é a mesma. Ah, não é a mesma, ó. 563, é a mesma, tá? Ela aumentou aqui os produtos industrializados, que eu já falei. Depois ela foi convertida na Lei 12.715. Quando ela é convertida na lei, também eles inserem mais produtos, muda alguma coisa, sabe? Então eles inseriram mais produtos sujeitos à desoneração. Inseriram a historinha dos 3,5% quando a empresa presta serviço. Eu vou depois comentar isso com vocês. Aquela empresa que presta serviço e que sofre retenção de 11% na nota, se ela estiver enquadrada na desoneração, ela passa a destacar 3,5%, certo? Então foi essa MP que trouxe essa novidade. Mas depois eu vou falar mais sobre isso. Essa MP também trouxe casos de não aplicação de desoneração, definição de receita bruta, aplicação de conceito de industrialização e industrialização por encomenda, eu vou falar tudo isso. E cálculo de INSS da folha do 13º quando a empresa está na desoneração. Certo? Depois nós tivemos outra MP, por isso que eu falo, é muita coisa. É uma MP, depois é convertida em lei, depois é outra MP, converte em outra lei, depois tem outra MP, aí ninguém merece. Eu quase fiquei maluca. Quase, chegou assim, quase babando, né? Aí foi quando essa matéria aí ainda deu uma socorrida no negócio. Depois o governo até publicou umas instruções normativas mais resumidas, mas no começo foi difícil, tá? Bom, depois nós tivemos a SMP, que ela aumentou de novo os produtos industrializados sujeitos à desoneração, trouxe um cálculo de desoneração proporcional. Isso daqui é o ó do Borogodó, viu, gente? Essa história do proporcional, ninguém merece. Ninguém merece, entendeu? Foi bom que depois dessa história do proporcional, eu vou explicar aqui para vocês, vou dar um exemplo, tá? Veio o enquadramento pelo CNAE. Aí não teve mais essa história de proporcionalidade. Ou entra ou não entra. Entendeu? Ou entra ou não entra na desoneração. Não entra meio a meio. Esse meio a meio é muito chato. Mas o sistema de folha calcula, né? E depois eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? O que mais? Depois nós tivemos o decreto, 2 decretos, 7828 e 7877. Os decretos, eles não trazem novidade. Eles só tentam explicar a lei. Tá? Então, realmente, esse 7877 ainda explicou algumas coisas que ficou faltando na época, ele serviu ainda para alguma coisa. Mas não trouxe novidade, não traz novidade no decreto. Tá? Continuando. Depois nós tivemos a 601. Essa 601 também aumentou a lista dos produtos industrializados sujeitos, tá? Trouxe mais atividades sujeitas aos 3,5, casos de não aplicação de desoneração e definição de exclusão. Essa MP aqui foi aquela que caiu e voltou. Não sei se vocês lembram disso, também teve isso. Ela inseriu algumas atividades na desoneração, como construção civil, por exemplo. E aí ela estava vigorando, a construção civil entrou, de repente a medida provisória caiu. Caiu, simples assim. Aí o que o povo fez? O povo que estava antenado pagou os 20% da folha, porque viu que a medida tinha caído. O povo que estava dormindo pagou em cima da receita. Aí depois o que o governo fez? Ele retomou, através de outra medida provisória, ela voltou a entrar na desoneração. Estou dando exemplo da construção civil, mas teve outras, né? Aí tudo valeu. Quem pagou os 20% da folha, valeu. Quem pagou em cima da receita, valeu também. Pelo menos alguma coisa útil, né? Então, para não ter que devolver e tal, tudo valeu e pronto. Merecemos, né? Merecemos. Então foi essa daí que caiu e voltou. Tá?
Depois nós tivemos a 612, aumentou os produtos industrializados e os serviços sujeitos aos 3,5, caso de não aplicação da desoneração, enquadramento pelo CNAE, regras de substituição, definição de empresa para fins de desoneração, tal. Bom, então isso só para vocês visualizarem o mundarial de MPs. E por último, nós tivemos essa lei 13.161, que é do ano passado, que então ela jogou a desoneração como facultativa, certo? Só que também deu rolo, para variar, né? Também deu rolo. Por quê? Porque a lei 13.161, ela falava o seguinte, que a empresa que está na desoneração, ela vai poder optar em permanecer ou não na desoneração no mês de novembro de 2015. Certo? Novembro de 2015. E a partir de dezembro, eles jogaram um aumento de alíquota exorbitante. Eu falo que, na verdade, eles quiseram acabar com a desoneração. Só que, para não falar acabou, eles aumentaram, dobraram a alíquota, no fim acabou não compensando mais a empresa ficar. A maioria, né? A maioria tem algumas ainda que compensam, tá? Então, eles dobraram a alíquota, né? E aí ficou uma confusão, porque o secretário da Receita, vocês conhecem o secretário da Receita? Conhece? Vocês conhecem? Como que é o nome dele mesmo? Não mudou, eu esqueci o nome dele, mas tudo bem, então ele, aqui todo mundo conhece, então, o Rachid, é o Rachid, vocês conhecem o Rachid? Tem intimidade? Não. Então ele pensa que ele é Deus, o Rachid. Por isso que eu já pergunto. Por que ele pensa que ele é Deus? Porque ele soltou uma medida provisória, não. Ele soltou uma instrução normativa. Instrução normativa, gente, ela serve para explicar só, ela não pode legislar. Se é que vocês entendem. Ele soltou uma instrução normativa, o Rachid, falando que a opção era dezembro. Aí ficou aquela confusão total. A lei falava que era novembro, o Rachid falava que era dezembro. E o Rachid é poderoso, né? Pelo menos enquanto ele estiver lá, ele é poderoso. Então ficou uma confusão total com relação à opção ano passado. A opção de permanecer ou não na desoneração. Tá? Quem optou em permanecer em novembro, valeu porque a lei fala que é novembro. Quem optou em permanecer em dezembro também valeu porque o Rachid falou que era dezembro. Certo? Eu falei para os meus clientes, eu falei, clientes, é melhor não fazer opção. Continua na desoneração até dezembro, porque está muito confuso, e faz opção em janeiro, porque aí em janeiro desse ano, a opção servia para o ano todo, 2016. E novembro ou dezembro do ano passado só servia para o ano passado, entendeu? Estou falando grego? Vocês querem que eu repita? Vou repetir. Não precisa. Então, ó, valeu as duas teoricamente, tá? Eu acho melhor optar em novembro, por cada lei, tá? Porque eu fico com medo depois que o Rachid sair, o outro vai saber se o outro, o secretário, vai entender isso também, entendeu? Fala, meu querido. Quem fez a opção em novembro, não está valendo para esse ano? Não. Quem fez o ano passado, a opção era só para o ano passado. Novembro e dezembro, ou só dezembro, quem optou em dezembro. A partir de janeiro, você pode optar de novo para 2016. Se você continuou, o que você fez na competência janeiro é o que você deve permanecer fazendo o ano todo. E como a desoneração passou a ser facultativa, todo ano de janeiro você pode optar de novo. Optar por quê? Ou recolher 20 da folha, ou recolher em cima da receita, entendeu? Então a opção que você fez em novembro era só para o ano passado. Agora, você permaneceu fazendo do mesmo jeito que você fez em novembro e dezembro, não tem problema. Só que agora você tem que continuar o ano todo. Entendeu? Entendi. Praticamente essa é a mesma coisa, é verdade. Né?
Agora você não pode optar mais durante o ano. Agora o ano que vem, janeiro, se mudar a realidade da empresa, né? Certo? Aí você faz a opção de novo em janeiro. Falei grego, meninas? Não? Tá todo mundo entendendo? Então tá bom. Então essa lei trouxe essas novidades aí, tá? A 13.161. Agora eu vou dar uma pincelada na desoneração, certo? Primeiro eu vou falar para vocês que a desoneração, ela só substitui os 20% da folha. Isso é importante falar. Que folha? De empregado, de autônomo e prolabore de sócio. Porque a empresa tem outras obrigações para com a Previdência Social, não é? Tem que pagar 1, 2, 3 de RAT, vai permanecer pagando. Tem que pagar o que desconta dos empregados, vai permanecer descontando e recolhendo. O que desconta do sócio, o que desconta dos autônomos, não é isso? Tá? A empresa paga a alíquota de outras entidades, lembra? SES, SENAI, SES, SEBRAE, tem que continuar pagando. Certo? Então, todas as demais obrigações perante a Previdência estão vigorando. É só substituir os 20 da folha. Então, aqui eu estou lembrando, ó. Aqui eu estou lembrando da aposentadoria especial. Lembra que quando o cara vai aposentar especial, a gente coloca anexo, código de ocorrência na CEFIP, código de ocorrência, dependendo do tipo de aposentadoria, e aumenta a alíquota RAT em cima do salário dele, isso também continua, tá? Aqui eu estou lembrando, ó, do 1, 2, 3 que permanece, tá? Estou falando dos terceiros, que também permanecem. Estou falando dos 15% da cooperativa. Esses 15% da cooperativa teve uma decisão do Supremo que não é para pagar mais, vocês viram? Viram não? Só precisa tomar cuidado, porque é para a empresa que entrou com a ação, tá? Para quem não quiser pagar, tem que entrar com a ação também. Você não viu? Mas isso aconteceu. É que as pessoas acham que é para todo mundo a decisão do Supremo, mas também tem que entrar na justiça, entendeu? Porque o Rachid também, ele colocou uma instrução normativa, dando a entender que é para todo mundo, ninguém paga. Né? Só que a decisão é para a empresa que entrou na justiça, entendeu? Como o Supremo que julgou, o Supremo é o máximo da instância do judiciário. O Supremo era do Joaquim, lembra de Joaquim? Joaquim todo mundo lembra, né? Então, agora ninguém nem sabe quem é o chefe do Supremo. Mas o Joaquim todo mundo lembra. Então, e a empresa tem que entrar na justiça também, vai ganhar, porque se o Supremo falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é você parar de pagar porque a tua empresa ganhou, tem que mudar a lei para todo mundo parar de pagar. E a lei não alterou até hoje, embora o Rachid tenha soltado uma instrução normativa que deu a entender que todo mundo não precisava pagar. Isso está dando maior rolo também, tá? Oi? Ah, teve solução de consulta. Foi solução de consulta, é verdade. É verdade, foi solução de consulta. Solução de consulta é o entendimento do fiscal. Mas eu adoro falar mal do Rachid, né? Não morder a língua, morre envenenado, entendeu? Então, solução de consulta é um fiscal que deu o entendimento dele. É claro que o entendimento serve para todo mundo. Um entende uma coisa, outro entende outra. Certo? Mas é um entendimento. Vai que daqui 3 anos mude o entendimento e aí você está lá no pagando, complicado. Estava aberto antes da opção do ano passado, novembro ou dezembro. Certo? Continua pagando e não tem majoração de alíquota. Agora, quando abrir um novo SEI, aí vai optar em recolher em cima da receita ou em cima da folha. Quando abrir o SEI daquela obra. E seja lá o que for que se optar, a obra inteira vai ser do jeito que se optou. E não em janeiro de cada ano. Captaram a mensagem? Tá. Eu tenho uma empresa. Espera aí que eu vou aí. Eu tenho uma empresa que, por falta de espaço físico, eu crio um setor dela num outro local. Abro um CNPJ de filial, lá trabalha a quantidade de funcionários. Só que quem fatura é só a matriz, certo?
Então tem a folha de lá, mas quem fatura é a matriz. Aí nesse caso eu recolho só sobre a receita da matriz, porque aquela empresa ela não gera receita, ela só faz uma parte do serviço e transfere de volta para acabar o produto e aí a matriz faturada. É isso? Como que é seu nome? Silvia, é meio xará, né? E o Silvio, o enquadramento é pelo CNPJ, raiz. Tá? Então, ou entra, nesse caso, entra a matriz e as filiais todas. Ainda que a filial não tenha receita, não importa. Se tiver, vai entrar também. Se não tiver, também não entra. É a receita do CNPJ raiz. Ok? Então, vamos lá? Se for uma empresa que tem a obra vinculada ao CNPJ, mas o CNPJ não é de construção civil, o CNPJ de calçados, e está fazendo uma obra própria. Aí, nesse caso, o CI, que é vinculado ao CNPJ, ele vai ter a substituição dos 20% e o DAR da desoneração vai ser sobre a receita. Então, ó, nesse caso, a empresa não é de construção civil. Então, na verdade, a empresa, o enquadramento dela pela desoneração é pelo NCM, que é a indústria de calçados. Não é isso? Indústria de calçados? No caso, o enquadramento que eu falo para você pelo KNAI é pela atividade da empresa. Então, atividade em construção civil, aquele KNAI tem lá o começo do KNAI, os 3 primeiros enquadram tudo. Nesse caso, a atividade, o enquadramento não é pelo KNAI, tá? E sim pelo NCM. Como o SEI está vinculado a uma empresa que está na desoneração, então não vai pagar também os 20%, tá? Mas aí você não vai fazer enquadramento, porque não é a atividade dela, isso não tem a ver, o enquadramento é pela atividade, entendeu? É como se fosse mal comparando uma filial da indústria de calçados que está integralmente enquadrada na desoneração, certo? Mal comparando. Fala, meu filho. Você fala alto ou não? Fala. Fala aqui para todo mundo escutar, porque às vezes a pergunta que você quer saber, né? No caso dos KNAIs, quando o KNAI principal da empresa não se enquadra na desoneração, mas os secundários se enquadram, aí não entra. Olha, eu vou falar sobre isso, tá? O enquadramento pelo KNAI é feito pelo KNAI principal. Só que o principal para a desoneração não é o que está no cartãozinho de CNPJ, não é. É aquele que tem a maior receita. Entendeu? E aí, então, a gente tem que fazer a média das receitas lá na ocasião em que ele entrou na desoneração. 12 últimas receitas. Então, tem que ver na tabelinha que nós vamos ver já. Quando a construção civil entrou? Quando que, sei lá, pelo KNAI? Hotel é pelo KNAI. Hotel entrou na desoneração. Só que é hotel, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí você vai ter que fazer a média de todos. Se o maior for de hotel, aí todos entram. Todo mundo, todas as atividades. Se o maior não for de uma atividade que está relacionada, ninguém entra, certo? Então é assim que a gente faz o enquadramento. Tá? Eu vou falar aqui, eu vou passar aqui a matéria, porque senão vocês começam a perguntar o que eu vou falar, sabe assim? Não. Então não fica dúvida, né? Já fica, né, antecipando o assunto, sabe? Deixa eu seguir aqui rapidinho, tá bom? Bom, então a partir da data, aqui está falando novembro de 2015 que vai poder optar, que eu já expliquei, né? Depois, a partir de janeiro de cada ano, faz a opção de novo, ok? Ou quando tiver a primeira receita, certo? O que mais? Empresa que se dedique às outras atividades, ó. Se tiver mais de uma atividade enquadrada na desoneração, às vezes tem, mas é difícil. Mas se tiver, você vai ter que optar pelas duas iguais. Entendeu? As duas iguais, se tiver, se for o caso, difícil. Tá? Principalmente produto. Você pode ter produto que entrou e produto que não entrou. Ou então você pode ter um monte de produto que entrou, mas você quer optar metade, ficar metade não. Aí não pode.
Se você é uma indústria, você quer optar pela desoneração, todos os produtos que está no MCM você tem que entrar. Ou então todos não entram. Sabe assim? Ok? Então tá bom. Então vamos lá. As empresas que se dedicam exclusivamente à desoneração, porque tem empresa que se dedica parcialmente, que eu vou falar para vocês. Ó, isso daqui é importante. Ó. As empresas que se dedicam exclusivamente às atividades desoneradas, nos meses em que não oferirem receita, não vai recolher 20% da folha. Isso é importante falar. Aquele exemplo que eu dei do hotel. O hotel entrou na desoneração, para ele compensou. Só que esse mês ele não vai ter receita, porque dedetizou. Esse mês você não paga nada, não vai pagar por cima da folha. Porque você fez opção em estar na desoneração. Ok? É isso que está falando ali. Tá? O que mais? Aqui, ó, respondendo o que o Silvio perguntou, olha lá, Silvio, ó. Além disso, as contribuições instituídas deverão ser apuradas e pagas de forma centralizada. Então é pelo CNPJ raiz, tá? O que mais? Agora aqui a base de cálculo. Base de cálculo. Como que a gente explica a base de cálculo? Isso daqui é assim, ó. É a base de cálculo para o DARF. Ok? Se vocês pegarem a lei e as MPs, é um rolo, é um nó federal. Você começa a ler, não entender nada, começa a sair pelo ouvido, sabe assim? Então, resumindo, qual é a base de cálculo? Então, eu consultei meu amigo tributarista, José Augusto Picão. Vocês conhecem o Picão? Conhece? É um tributarista famoso lá de Ribeirão. Esse é o sobrenome dele, tá? Meu amigo. A esposa dele, minha amiga, é a Ana Picão. E sabe o sobrenome da Ana? Eu já falei aqui, não? Querido. Os filhos do casal. Ainda bem que é tudo homem. É Tiago, Danilo, Querido Picão. Teve que fazer análise. Você não está filmando isso, não? Cadê o Bruno? Então, o meu amigo Picão sabe tudo de tributário. Isso daí é só para dar uma desopilada. Pior que é verdade, mas é só para desopilar. Meu amigo Picão que sabe tudo de tributário, eu cheguei para ele e falei, Picão, me explica o que significa isso, essa base de cálculo. Ele falou, é muito simples, é tudo, olha que prático. Aí ele explicou que faturamento é uma coisa, receita é outra, que a legislação fala em receita e não faturamento. Pelo que ele explicou mais ou menos, que não é da nossa área, o faturamento é só em cima daquilo que a empresa apura do serviço ou do produto industrializado. Receita é tudo, inclusive, sei lá, aluguel, alguma outra coisa assim. Então, ele quis dizer que é tudo. Tudo que a empresa recebe no mês vai ser a base de cálculo para o DARF. Aí a gente vem aqui na legislação e vê o que vai excluir. Porque tem algumas exceções, tá? Então a gente pega tudo, olha que prático. Aí a gente pula a definição de receita bruta, que é ótimo, entendeu? Pula. E vem aqui, ó. Exclui-se da receita bruta as exportações diretas. Isso tem muito a ver aqui com o frango. O pessoal exporta os calçados. Então, tudo que é proveniente do produto exportado não entra na base de cálculo. Olha que beleza. Vai ficar fora da base de cálculo. Aí o governo querendo o quê? Incentivar as exportações. Não é isso? Então, pego tudo, que é chamado de receita bruta, menos o valor dos produtos exportados. O que mais que nós vamos excluir? O valor proveniente de transporte internacional de carga. Esse daqui já não tem muito a ver, né? Tem pouco a ver, né? Deve ter algum ministro aí que faz transporte internacional de carga, né? Para ter incluído no... Vamos falar mal um pouquinho? Mas vocês não concordam comigo? O que mais?
que mais aqui, ó? Vendas canceladas e descontos concedidos. Isso daqui eu também comentei com meu amigo, falei, mas venda cancelada não tem receita de venda cancelada. Desconto concedido também não. Mas ele falou que é bom que esteja na lei, porque assim fica fora, confortavelmente fora, porque tem fiscal que pode entender que é para incluir, não? É melhor que esteja na lei literal. Então, eu vou excluir o que eu exportei, lembrando que a exportação, para excluir, tem que ser direta, é você exportando, não é você vendendo para uma empresa de exportação, aí é exportação indireta, aí não sai da base de cálculo, tá? Então, produtos exportados, vendas canceladas e descontos concedidos. Isso nós vamos excluir da base. Vamos excluir também o IPI ser incluído na receita e o ICMS quando cobrado pelo vendedor. É isso. Fora isso, tudo vai compor a base de cálculo para a gente recolher o dado. Certo? Está dando para entender, pessoal? Aqui novela de base de cálculo, novela, que não precisa, tá? Resumindo, é isso. Agora aqui eu vou pular definição de empresa, posso pular? Todo mundo sabe o que é empresa? Vou pular, também é novela, sabe? Consórcio, empresa prestadora de serviço, pulei, beleza, ó, pulei, certo? O que mais? Agora vem, eu vou falar para vocês, eu vou dividir em dois. Eu vou falar dos produtos industrializados e dos serviços sujeitos à desoneração. Primeiro eu vou falar dos serviços, tá? Como eu falei para vocês, alguns serviços entraram pelo nome da atividade. TI foi um, TI. Ah, você é TI, você entra na desoneração. Mas o que é TI? Então, aí eles acharam por bem definir o que era TI, tá? Então, TI, ó, isso daqui também está na lei. Análise e desenvolvimento de sistemas, programação, processamento de dados, elaboração de programa, licenciamento ou cessão de direito de uso, assessoria e consultoria informática. Tem mais. Suporte técnico em informática, planejamento, confecção e manutenção, atualização de páginas, execução continuada de procedimentos de preparação, processamento de dados, gestão empresarial, daqui entrou esse ano. Tá? Esse suporte técnico em informática, quer ver? É equipamento, ó, porque entrou o suporte técnico. Socorro, Bruno. Ah, tá. Bruno nem está aí. Ah, ele está aí? Obrigado, hein? Então vamos lá. Ó. Aqui, ó, onde está? Licenciamento, elaboração de programa. Suporte técnico entrou em informática, é o suporte no programa, e depois entrou o suporte técnico no equipamento. Eu vou mostrar para vocês as datas, tá? Então eles definiram aqui o que era TI. Depois nós tivemos call center, concepção e desenvolvimento de projeto, hotéis, transporte e tal. Mas aqui eu quero pular tudo isso e quero ir direto na tabelinha da Fiscosoft. Quem está com material aí tem. A tabelinha, ela, resumidamente, ela te fala o serviço, quando que entrou e qual a alíquota. Olha que beleza. Para escritório de contabilidade é tudo de bom. Porque você olha ali quando que entrou, que a alíquota que entrou, aí depois mudou a alíquota, enfim, tá? Na minha apostila, não sei se a numeração está igual a de vocês, está na página... Na minha está na 25. Qual que está a sua, Simone? 11? É? 11. É porque a minha tem índice. Eu passei para vocês com sem índice. Deve ser isso. Bom, mas vocês acharam uma tabelinha? Acharam quem está com material?
Então vamos lá. O primeiro que entrou foi TI. O TI, ó, para vocês entenderem a tabela. O TI entrou em 1º de dezembro, lembra? Logo que saiu a primeira MP. E ele entrou em 2,5 alíquota. Essa alíquota de 2,5 vigorou até 31/7 de 2012, quando uma daquelas MPs derrubou para 2%. E os 2% vigorou até novembro do ano passado. Que a partir de dezembro do ano passado, a alíquota foi para 4,5. Olha aqui, é possível. Tá? Então não pode confundir o ano passado, a opção, com o aumento da alíquota. A opção era uma coisa, o aumento da alíquota era outra. O aumento da alíquota foi na competência de dezembro. A opção ficou aquela confusão, novembro ou dezembro. Tá? Quem permaneceu e ficar na desoneração teve que aumentar a alíquota em dezembro. A maioria saiu fora. A maioria não compensou. Tem que fazer o cálculo para ver. Eu vou fazer o cálculo aqui depois de um exemplo, só para vocês entenderem que o sistema de folha faz, não faz? Faz ou não faz? Faz. Então vamos lá. TI, ó, suporte técnico no equipamento, entrou depois que eu falei para vocês, tá vendo? Ele entrou em 1º de 2013, aí já entrou em 2%. Depois, ele estava naquela medida provisória que caiu e voltou, lembra da que caiu e voltou? Quem continuou pagando 2% serviu, quem pagou os 20% da folha também serviu, tá? E aí ficou nos 2% até novembro do ano passado, então passou para 4,5%. E essa execução continuada de procedimentos entrou esse ano, desculpa, o ano passado, nós já estamos em 2016, né? Entrou em 2% até novembro, em dezembro passou para 4,5%. Então aqui é só a alíquota, tá, gente? Tá? Depois nós tivemos o call center, mesma coisa, ó. Call center entrou em 1º de 2,5%, 1º de 8 de 2012 passou para 2%, dezembro do ano passado passou para 2%. Certo? E aí vai embora. Concepção, desenvolvimento do projeto de circuito integrado. Vocês têm isso? Não? Ninguém tem? Não? Tudo quanto é palestra que eu dou, ninguém tem esse concepção. Eu não sei nem o que é, também nunca consegui descobrir. Ninguém tem cliente que faz isso. É de computador? É? Bom, quem tiver, então, agosto de 2012, tá? É, né? Setor hoteleiro, então hotéis, ó, o pagamento pelo CNAE entrou em 1º de agosto de 2012, 2% até o ano passado, passou para 4,5%. Construção civil, esses CNAEs aqui, ó, só tem a cabeça do CNAE. Esse slide ficou meio prejudicado. A Líris não sabe fazer slide direito, entendeu? Precisa procurar a alíquota. Então, ó. Construção civil entrou em 1º de 4 de 2013, até 3/6 do mesmo ano, foi 2%. E a partir de dezembro do ano passado, passou para 4,5%. Tá? Transporte rodoviário de passageiros, 1º de janeiro de 2013, até o ano passado 2%, e depois para 3%. Janeiro desse ano voltou para 2%. Se vocês quiserem anotar aí. O povo reclamou. Transporte passageiro voltou para 2%. Tá? Eu preciso arrumar. Manutenção e reparação de aeronaves. Isso aqui não tem aqui, Franca, tem? Era 1, passou para 2,5. Não tem? Tem aqui? Reparação de aeronaves? Não tem, né? Transporte aéreo de carga e de passageiro, de 1 passou para 1,5. Transporte marítimo de carga, vou pular, né? Mar está longe, né? Uma pena, né? Porque o calorzinho que faz aqui, né? E é bem o marzão, né? O que mais? Transporte por navegação interior também não tem aqui, tem? Vou pular também. Navegação de apoio marítimo, vou pular.
Manutenção e reparação de embarcações tem? Difícil, né? Pô, mas tem o que passa aqui? É o Rio Pardo? Não? Não, mas passa aqui. A gente está chegando em Franca, tem? O riozinho? Não tem nem nome. Ah, entendi. Ah, tá. Ele tá cheio. Tá bufando. O que mais? Bom, então manutenção e reparação de embarcações, se vocês tiverem, ó. Isso daqui também entrou naquela que foi e voltou. Naquela NP que foi e voltou. E aqui também tem que buscar a alíquota, ó. Ela era 1%, a alíquota está aqui, ó. E depois passou para 2,5%. Viu como eu sei fazer slide? Cara, não consigo, a alíquota corre, sabe? Não sei te explicar. Você cola, ela corre. Tem outros que está pior, quer ver? Vamos lugar aqui, ó. Essa daqui está pior, varejo, ó. Comércio varejista. Tem uma lista de comércio varejista um pouco mais lá na frente, depois eu mostro para vocês, tá? Comércio varejista, ele entrou em 1º/4/2013, aí também até 3/6, depois caiu, voltou, e até o ano passado, cadê a lista dele, gente? Tá aqui, ó, 1%. E depois passou para 2,5%, a partir de dezembro do ano passado, tá? Depois eu mostro ali a listinha do comércio varejista, tá? Transporte ferroviário de passageiro era 2, passou para 3. Metro ferroviário era 2, passou para 3. Aqui tem mais construção civil. Essa construção civil são esses quinais aqui, ó. 421, 422, 2931. São obras de infraestrutura. Era 2,5, passou para 4,5. Era 2, passou para 4,5. Construção civil ficou tudo 4,5. Tá? Mais do que dobrou. É o que eu falo para vocês. Tem que fazer a conta dos convênios. Né? Porque ficou complicado. É uma maneira velada de acabar com a desoneração, não é? Uma maneira velada. Tá? O que mais? Operação de carga e descarga de containers. Era 1, passou para 1,5. Transporte rodoviário de cargas. Era 1, passou para 1,5. Transporte ferroviário de cargas, 1 para 1,5. E jornais, revistas, televisão, bereré, bereré. Era 1, passou para 1,5. Então esses são os serviços. Tá? Serviços. Agora aqui, ó, está falando do enquadramento pelo CNAE, que eu já expliquei. Aquelas atividades que entraram pelo CNAE, tem que ver a data que ele entrou, fazer a média das receitas de todos os CNAEs. Que média? Aritmética simples dos 12 últimos. Soma, divide. O maior é o CNAE principal para o enquadramento da desoneração. Aí vê se ele está ou não na desoneração. Se ele não tiver, esquece. Se ele tiver, agora você pode optar. Certo? Nessa época era obrigatório. Então aqui está falando do enquadramento pelo CNAE, lá está falando da média dos 12 meses. Tá? O CNAE principal então é o maior. Certo? O que mais? Empresas não enquadradas pelo CNAE. As não enquadradas pelo CNAE, elas enquadraram pelo nome que eu expliquei para vocês. TI, por exemplo. Call Center, por exemplo. Tá? Aí vem a lista das atividades que entraram pelo nome e que pode ter atividade concomitante. O que significa isso? Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Eu posso ser TI. Eu entrei na desoneração, mas eu também tenho uma outra atividade dentro da empresa que não entrou. Salão de cabeleireiro, por exemplo. Certo? O marido mexe com o computador, a mulher mexe com o salão, atividade principal, atividade secundária, por exemplo. Tá? Como o TI não entrou pelo CNAE, porque eu entro ou não entro, lembra que eu expliquei? Então, nesse caso, o TI entra e o salão de cabeleireiro não entra. E aí a gente tem que fazer o cálculo proporcional. Certo?
Como o cálculo proporcional? A parte do salão paga os 20% da folha e a parte do TI recolhe em cima da receita bruta no DARF. Ok? Só que não é pegar a folha do salão. Ah, eu vou pegar a folha do salão, das manicures, não é isso. Tem que fazer um cálculo proporcional, regrinha de 3, que eu vou explicar já já. Tá bom? Então, nesse caso, as atividades que entraram pelo nome e que tem uma outra atividade que não entrou. Então, está trazendo a listinha ali. Ó. Então, está explicando aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó. A empresa que entrou vai pagar 2,5 naquele período, depois paga 2 e paga os 20 da folha da atividade que não entrou. Certo? Aqui, ó, essas atividades, call center, não sei o que, é 3% e a outra atividade é 20%. Aí depois passou para 4,5%, a outra atividade é 20%, por exemplo. Tá? E aí vai, tá? Aquela tabelinha que eu já mostrei falando que a outra atividade é 20%, certo? Agora aqui tem uma coisa importante para falar. Lembra que eu expliquei para vocês que a empresa que entrou integralmente na desoneração, no mês que ela não tiver receita, ela também não paga os 20%? Lembra que eu falei isso? Isso é quando ela entrou integralmente. Quando ela entra parcialmente, no mês que não tem 20%, paga tudo em cima da receita. E no mês que não tem receita, paga tudo em cima dos 20%. Socorro, não quero mais. É bem isso. Então, ó, TI e call center. TI, salão de cabeleireiro. No mês que não tiver receita, vai pagar em cima de toda a folha. E no mês que não tiver folha, vai pagar em cima de toda a receita. Então fica diferente quando é enquadrado proporcional, parcialmente. Tá? Olha, gente, não fui eu que inventei isso. Não fui eu. Certo? Não era mais fácil diminuir a alíquota de 20% para 10% da folha? Não era. Ó, então a empresa, para dar uma turbinada, essas e essas atividades, em vez de pagar 20, pagar 10, pronto. Não é? Fica mais fácil. Bom, então vamos lá. Agora aqui, ó, tem umas regrinhas daquelas empresas que entraram proporcional, tá? Então vamos falar do TI e do salão. Isso daqui o sistema faz, mas a gente tem que falar. Quando a receita decorrente do salão for igual ou inferior a 5%, tudo vai entrar na desoneração, tá? Ok? Então, se a receita do salão for 5 ou menos, entra tudo na desoneração. Se for acima de 5, nós vamos ter que fazer meio a meio. Ok? O que mais? Agora, essas atividades que estão relacionadas aqui, que normalmente a gente não tem, ó, ainda bem, tá? Ó, manutenção e reparação de aeronave, transporte aéreo de carga, transporte marítimo de carga, marítimo de passageiros, transporte marítimo de navegação, tá vendo? A maioria não tem. Acho que todos a gente não tem, que não é da nossa região. Mas se tiver, eu tenho que mostrar para vocês também, né? Aí tem uma outra tabelinha um pouquinho mais enrolada, ó. Vamos falar do salão e do TI de novo para a gente entender. Mas são aquelas atividades que eu mostrei, tá? Se a atividade não enquadrada, que no nosso exemplo é o salão, for igual ou inferior a 5%, tudo desoneração. Se o salão for acima de 5% e abaixo de 95%, a gente faz meio a meio. E se o salão tiver 95% ou mais, a receita, a gente não enquadra nada na desoneração, porque só está dando o salão, só está dando o não enquadrado. Mas são aquelas receitas, aquelas atividades relacionadas. Vocês entenderam o que eu fiz? Ou não? Estão querendo me matar? Não, porque não fui eu que inventei, hein? Também sofri. Ainda bem que agora é facultativo, né? Bom, continuando.
Essa lei aqui, a 11.774, ela já dá uma isenção para TI e call center, para não pagar os 20%. Então aí não tem como deixar de pagar o que já não paga, entendeu? É isso que está falando aí, tá? Agora aqui as empresas de construção civil, está falando do SEI, e eu expliquei então que o enquadramento é feito na abertura do SEI, não foi? E agora também a gente faz a opção na abertura do SEI, não é no mês de janeiro. Aqueles que já estão abertos vai continuar pagando até o final 2%. Certo? O que mais? Está explicando isso que eu já expliquei, tá? O que mais aqui? Dúvidas, perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, minha querida. E no caso da construção civil, que está sem receita, mas está fazendo recolhimento só para o labore dos sócios? A construção civil está sem receita, mas tem prolabore. Então, nesse caso, a opção, ela já era antes, o SEI já era antes do ano passado. Ah, não tem zero? Só atividade da empresa de construção civil. Está só fazendo recolhimento Ah, para o tá. labore. Bom, então, essa é uma pergunta interessante, porque nós falamos do enquadramento pelo SEI, mas no caso dessa empresa aí, ela não abre SEI. Ela não abre SEI, é isso. Ela presta serviço. O KNAI dela é de construção civil, você vai pegar lá, está lá de construção civil, só que ela não abre SEI para construir nada. Ela vai lá e a gente chama de empreitada parcial. Contrata ela para fazer, por exemplo, a laje da obra. Ela não abre o SEI. Tá? Então, ela vai se enquadrar pelo KNAI, então ela já está, e ela vai fazer opção no mês de janeiro, como todas as demais. Tá? Então, se não tem obra, não tem problema. Agora, esse ano, você pagou os 20% em cima do prolabore ou não? Então, a hora que tiver receita, você vai recolher em cima da receita, vai significar que você está na desoneração no ano de 2016. Se você quiser recolher esses 20% só do prolabore do sócio, você já ficou devendo, né? Já ficou devendo. Então, agora é o que ele me perguntou. Vai recolher em atraso? É melhor não. É melhor você deixar e esse ano recolher em cima da receita. Porque a gente não tem histórico, se a fiscalização vai entender e vai aceitar o seu recolhimento fora do prazo em cima de 20%, entendeu? Você já não recolheu, é porque teoricamente você quer ficar na desoneração. Ok? Falei claro ou não? Então vamos lá, já estou quase acabando, tá? Eu vou querer dar um exemplo aqui, só vou dar um exemplo rapidinho, do cálculo proporcional. Antes de eu falar da parte de indústria, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu quero dar um exemplo aqui, 2 minutinhos. O exemplo está aí na apostilinha também, para quem quiser ver. Não, nós estamos com dúvida sobre a compensação, sobre a retenção. Retém uns 3,5 e compensa no lugar ou na GPS? Carlos Roberto. Então é assim, ele está em dúvida com relação à compensação, tá? A retenção dos 11%, passou dos 3,5% que nós vamos falar, né? A princípio, compensa em GPS. Você vai fazer a CFIP 150, não vai? 150, vai cadastrar o tomador. A hora que você coloca o valor da retenção, compensa automaticamente, não é isso? Muito bem. Só que pode acontecer de você ficar com crédito. Não acontece retenção? Às vezes acontece. A empresa sofre tanta retenção que no fim não tem nem que pagar nada à Previdência, a Previdência ainda está devendo para ela, porque recolheu a lei. Você pode pedir restituição pelo PERDICOMP, mas o ano passado saiu uma instrução normativa. Depois, se você quiser me perguntar, porque de cabeça eu não lembro a instrução, não lembro, é um 1.400 qualquer coisa. Resolveu? Ajudou.
Então, sai uma instrução normativa falando que você pode compensar em cima do DARF que você tem a recolher da desoneração. Só que tem que ser pelo perdiconto, porque não tem como se compensar na GPS. Não tem como compensar na GPS, tá? Só que você tem um crédito no INSS. Então, você, pelo perdicomp, você compensa e não paga o DARF da desoneração. Você pode fazer isso, só que você tem que entrar com o processo administrativo pelo perdicomp. É novo, coisa nova isso. Tá bom? A princípio é pelo CEFIP mesmo. Se sobrar, aí porque você não vai pagar no DARF se você tem maior valor retido lá com a Receita. Entendeu? Então é uma maneira de você compensar o valor retido que você tem lá. Tá? Mas não vai compensar pelo DARF. Não pode deixar de pagar o DARF. Não é isso. Quer dizer, você vai deixar de pagar, mas vai compensar pelo perdicomp. Ok? Fala, meu querido. É uma empresa e ela na área de construção civil, ela presta serviço para algumas prefeituras e não tem funcionário registrado. Ela presta serviço e depois eles retêm na nota o imposto. Isso aí eu posso pedir compensação, porque teve caso que num outro tipo mais ou menos de atividade, que a empresa pediu a restituição desses valores e a Receita foi atrás. Sabe? Ó, nesse caso que ele falou aqui, é o seguinte, ó. Quando a empresa não tem empregado, alguém prestou serviço, óbvio. Né? O serviço não nasceu do nada. Então, teoricamente, a empresa terceirizou o serviço. Só que isso tem uma maneira de informar na CEFIP. Na CEFIP, eu vou lembrar onde é que é difícil, né? Logo embaixo da retenção, a gente coloca o valor da retenção, coloca o nome da empresa e o valor da retenção. Logo embaixo tem assim, ó, informação exclusiva de retenção, alguma coisa assim. Você tem que colocar sim ali. Quando você coloca sim, ela não deixa você alocar ninguém, porque ela entende que você terceirizou o serviço. Certo? Então é possível a empresa sofrer a retenção sem ter empregado, porque ela terceirizou o serviço. E aí pedir restituição. Tá? Só que primeiro você tem que informar isso na CEFIP, porque a Receita deve ter ido atrás porque não informou nada. Ou, não sei, tá? Pediu para alocar alguém, não alocou, nem sei se dá para enviar a CEFIP sem alocar nada. Quem faz CEFIP aqui? Se você fizer 150 e não alocar ninguém, vai? Vai, né? Então deve ter acontecido isso. Ele não colocou essa informação exclusiva, entendeu? Chegou uma empresa, pediu transporte de carga. E ela não tinha funcionário registrado, a Receita. Então tinha que ter feito essa CEFIP com a informação certinha e aí pedir a restituição sem problema, porque na verdade ela terceirizou o serviço. Ó, o exemplo que eu quero dar para vocês é rapidinho. Ó, aqui a empresa de TI, salão de beleza. Estou dando o exemplo que eu dei para vocês. Como recolher INSS dessa empresa? Certo? O sistema de folha faz. Mas eu vou dar um exemplo. Hã? Então é assim, ó. Eu tenho. Opa, não, aí não pode. Obrigada. Então fica assim, ó. A folha da empresa, a folha é R$2.000, tá? O INSS da folha é os 2.000. Que página que está, Simone? 28, para quem tem material. O INSS patronal é os 2.000 vezes 20%, não é isso? Que vai dar quanto? R$400. Até aí tudo certo? Normal. Essa empresa, se ela tivesse integralmente enquadrada, ela deixava de pagar os 400.
mas ela está, aqui eu estou falando só dos 20%, mas ela está enquadrada parcialmente. Então, como que eu vou calcular o INSS? Então, eu vou colocar aqui a receita da desonerada, que é da TI. A receita da desonerada é 6 mil. A receita da não desonerada, que é o salão de cabeleireiro, é a diferença, tá? 4 mil. E a receita total, 10 mil. Todo mundo está entendendo? Como que eu vou calcular esse INSS? Eu vou pegar a receita da não desonerada, é só para vocês entenderem o que o sistema de folha faz. Vou pegar os 4 mil, que é o da não desonerada, e vou dividir pelos 10 mil, que é o total. Vou achar um coeficiente, nesse caso é 0,4, tá? Esse coeficiente eu vou multiplicar os R$400, que é o que eu vou pagar de INSS. Então vai ficar 400, que era o que eu ia pagar, vezes 0,4, que é 40%. Então eu vou pagar R$160. O INSS vai ser R$160, certo? E o DARF? Quanto que eu vou pagar no DARF? Então, o DARF dessa empresa é os 6 mil, que é a da desonerada, certo? É os 6 mil, vezes, era 2%, hotel, não era? 2%, que vai dar quanto? 120. Agora, vamos olhar aqui, ó. A empresa pagava R$400 de INSS. Patronal. Ela deixou de pagar, passou a pagar 120 de GPS, 160 de GPS, 120 de DARF, o que deu um total de 280. Ficou bonita no pedaço, certo? Economizou R$120, não é isso? Só que a partir do ano passado, dezembro, a alíquota foi para 4,5. Será que compensa? Então vamos ver aqui, ó. 6 mil. 6 mil porque é a parte da receita desonerada. Vezes 4,5, passou a dar o quê? 270 aqui, ó. 270, certo? No DARF. Com mais 160 de INSS, ó. Passou. Quanto que deu? 400 de Então não dá mais, não compensa mais. Certo? Você vê? Não compensa mais. Agora vamos fazer outro exemplo. Só um minutinho, deixa eu só concluir o exemplo. Vamos supor que ela não dá, ela é só hotel. Não tem o salão. Então ela pagava 400, ela passou a pagar 200, 10 mil de receita, vezes 2%. Agora, ela passaria a pagar 450, também não ia valer. Captaram a ideia? Sim? O que você quer perguntar? A folha, eu pego dos dois, então, do TI e do salão. Você não recolher em cima da folha do TI e do salão. Na proporcionalidade dele? Não, na proporcionalidade. Vai só do Então, salão. se você só tem que pagar, você só vai pagar em cima do salão. Só que não é o salão. Você tem que fazer esse cálculo aqui. É uma regrinha de 3. Não é pegar as manicures lá, o salário delas, a folhinha delas. Não é isso. Você vai pegar a folha total e fazer esse cálculo aqui. Em cima da receita, é uma regrinha de 3. Está todo mundo sobrevivendo? Agora, ó, só para terminar. Agora, para terminar, aqui está falando dos produtos industrializados. Então, como eu falei para vocês, são muitos. No material da Fiscosoft,
tem a data que entrou e os produtos que entraram naquela data. Tem uns até que saíram, sabe? Aí a data que parou de vigorar. Então tem que olhar na listinha, porque não tem outro jeito, são muitos produtos. Não tem nem como colocar aqui. Eu até tentei colocar um pouquinho, mas nem tem jeito. Aqui está falando de industrialização e industrialização por encomenda. Era uma dúvida que aconteceu lá no começo da desoneração, tá? Industrialização por encomenda é quando a empresa terceiriza parte da produção. Aqui em Franca é muito comum, não é? Então, quem que entra na desoneração? A empresa 1 ou a empresa 2? Porque todo mundo fabrica calçados, então as duas entram, tá? A empresa 1 e a empresa 2. O que mais? Aqui está falando de sociedade cooperativa. Cooperativa, aqui é de produção. É a mesma coisa. Ela produz calçado. Vou dar um exemplo. Ela é indústria do mesmo jeito, só que é só uma empresa diferente. E a empresa, não importa o tipo de empresa. Importa é o produto que ela industrializa. Se vai entrar ou não na desoneração. Tá? Agora, aqui que tem as listinhas que eu falei para vocês, que não tem a ver, tem que olhar, tá? Tem que olhar para ver se entra ou não. Com relação à concomitância, é a mesma coisa, o mesmo exemplo que eu dei aqui. Só que em vez de ser... então, essa concomitância é mais comum na parte industrial, porque você pode ter produto que entrou e produto que não entrou. É mais fácil do que ter atividades assim tão diferentes, né? É a mesma coisa, tá? Vem a alíquota e 20% em cima da outra parte que não entrou, a mesma coisa. Aqui, aquela historinha, quando você tem metade que entra e metade que não entra. Quando é produto industrializado, só tem essa tabela aí. Então, essa tabela, só para vocês lembrarem, se o produto que não está na desoneração ele for igual ou inferior a 5% da receita bruta total, tudo é desoneração. Se ele estiver acima de 5 e abaixo de 95, a gente faz meio a meio. Folha e DARF. E se o produto não desonerado for 95% da receita ou mais, não tem desoneração, é tudo folha de pagamento. Tá? Continuando. Aqui está falando de umas atividades que não entraram na desoneração, empresa aérea com bandeira estrangeira, por exemplo. Tá? E aqui vem a listinha do comércio varejista que eu falei para vocês. Eu não sei se tem na apostilinha, a listinha do comércio varejista, que página que está? 126. É porque foi lá para o final, porque na apostila tem um número de produto industrializado. Aí, tem um tanto assim. Então aqui, ó, o setor de loja de departamento, comércio varejista de material de construção, comércio varejista de equipamento de telefonia e comunicação, de móveis, cama, mesa e banho, tecidos, cama, mesa e banho, artigos de uso doméstico, jornais, revistas, livros, discos, CDs, DVDs, brinquedos, artigos esportivos, artigos de cosméticos, produto de perfumaria e higiene pessoal, vestuário e acessórios, calçados, comércio varejista de calçados, produtos saneantes domissanitários. Você sabe o que é isso? Eu também não sabia. Produto de limpeza. Por que não bota produto de limpeza, né? Só para que simplificar se pode complicar, né? Comércio varejista de artigos de fotografia. Só esses que estão aí que entraram. Ok? Aí tem que ver a data que entrou, mas eu não lembro. Acho que foi abril de 2013 que entrou. Lembra na tabelinha? Fala. As empresas que entram pela tabela de fabricam nas duas alíquotas, de 2,5% e 4,5%.
de DARF. Nesse caso, tem que Tem fazer, que fazer proporcional também. vamos supor, então a alíquota maior que der. Não, você faz proporcional. Nesse caso, vai ter que entrar tudo. Porque às vezes os 4,5 compensam mais e fala, ah, eu vou tomar os 2, eu vou tomar os 4,5. Não pode. Ou entra na desoneração ou não entra. A Não, empresa no caso muda. é Tá? todas as... Mas aí você tem que fazer a regrinha de 3, do mesmo jeito que nós fizemos. Todos os produtos entram, só com a alíquota diferente. Desse Proporcional. Ou entra ou não entra. Tá? Se achar que os 4,5 não está compensando, não vou mais querer os 4,5, mas eu vou ficar com os 2. Aí não pode, ou entra ou não entra. Se entrar, você tem alíquotas diferentes, você vai continuar fazendo do jeito que você fazia, que é proporcional. Tá? Mas você não pode ficar com um e não ficar com o resto. Tá? Isso está falando bem claro naquela lei 13.161. Tá? Agora aqui está falando do CEFIP, só para lembrar. O CEFIP, ele está congelado em 2008. Ele não conhece a desoneração, ele está morto em 2008. Só um minutinho, Silvio. Então, ele vai puxar os 20%. Então, o que você faz? Você compensa os 20%. Então, no caso aqui que era R$400, lembra? Você vai e compensa os 400. Ah, ele está puxando os 400, mas eu tenho que pagar só 160. Então, eu compenso 240, a diferença. Ok? Isso todo mundo lembra disso? Tem que ser manual. Porque ele não conhece ele não conhece a desoneração. Fala, Silvio. Só para perder o que ela falou lá, a empresa recolhe com base na TIP, certo? Aí tem produtos de alíquota diferente. Então, quer dizer, todos os produtos que eu fabrico enquadro. Aí eu vou recolher de acordo com o produto, não é? Se o produto é 2,5, recolho 2,5. Se o produto é 1,5, eu vou recolher 1,5. O que não pode é você entrar na desoneração para um produto e não querer não entrar para o outro. Mas o recolhimento é ou entra ou não entra. Aí o recolhimento é proporcional, evidente. De acordo com a alíquota de cada produto. Tá? Ou entra ou não entra, certo? Que é o que fala, a lei deixa bem claro isso. Se você tem mais de um produto, você vai entrar ou não. Com todos eles. Bom, o CEFIP é ok? O CEFIP? Fácil, o CEFIP? Você perguntou? Perguntou, né? Você? Perguntou? Tá vendo? Estou precisando de café. Não lembro se você perguntou. Vocês acham que é grave? Tem solução? Nada que 30 dias de férias não resolva. Aqui está falando de atividades concomitantes, então a compensação é da diferença, que eu já expliquei, tá? Agora, competência 13, só para lembrar, a competência 13 também é uma folha, não é isso? Se você optou em estar na desoneração, você também não vai pagar os 20% da folha 13, tá? Lembrando que não tem receita 13, então no mês de dezembro só vai ter um DARF. Só tem o DARF em cima da receita referente a dezembro. Certo? O pessoal me pergunta, tem DARF 13? Não tem. Se você sair da desoneração, vai ter GPS 13. Não é isso? Agora, a opção é janeiro, então não tem que fazer mais aquela meio a meio. Lembra que a gente fazia meio a meio que nem ano passado? O povo me perguntou, eu saí da desoneração em dezembro. O certo era pagar 20% em cima de 1,12 da folha 13. Certo, o povo não pagou não, né? Fala, meu querido. Uma empresa de construção civil, ela tem várias obras próprias. Ela pode optar por, no caso da desoneração de alguns, só por alguns seis, só, ou por todos é obrigada a fazer a desoneração? As obras, elas já estão na desoneração até o final dela. Ela só vai fazer opção quando abrir um SEI novo. Então, mas ela pode ter um SEI. Claro que pode. Opção e um SEI opção. Pelo SEI, pode, mas o SEI novo. Esse monte de obra que já está vigorando vai continuar, só que em 2%. Aí, numa obra nova, ela pode optar em recolher pela desoneração ou não. Mas se essa empresa optando pelo Simples Nacional... Espera aí que eu vou falar do Simples Nacional. Calma, vou falar.
2 minutinhos? Acho que já é o próximo assunto, eu acho. A competência 13, ok? Todo mundo? Tudo certo? Tá, vamos lá. A compensação da competência 13 é a mesma coisa, tá? O ano passado, quem recolheu em cima de 1 dozeavos, ela ia puxar em cima dos 12 dozeavos. Aí você compensaria a diferença, certo? Mesma coisa. O que mais? Está explicando tudo isso que eu já expliquei para vocês, tá? Agora a retenção dos 3,5. A empresa que está sujeita, então, à retenção, que não são todas, são algumas, a legislação da retenção não mudou. Amanhã eu vou dar um curso de retenção pelo Sescom em Ribeirão, quem quiser ir, tá? Só de retenção, o dia inteiro, uma delícia, né? Então, ó, não são todas as empresas que estão na retenção. Aquelas que estão e que também se enquadrarem na desoneração, tem uma tabelinha aí, então ela vai destacar na nota 3,5. Ela que presta serviço vai destacar 3,5, certo? É isso, certo? O que mais? Aí vem a listinha, ó. As empresas sujeitas à desoneração que estão também sujeitas à retenção. Então seria TI, call center, hotéis, transporte, rodoviário, aí vai, tá? Lembrando que agora é opcional. Se ela sair da desoneração, ela tem que voltar a destacar 11% na nota. Obviamente. Certo? Pode falar. Saulo, tudo bem? Eu sou da época lá que você é de Ribeirão. Tudo bem? Na sua opinião, a transporte de estudante, ele é exceção de mão de obra? Porque, ou seja, ele pode ser optante pelo simples? Porque a maioria, a gente reúne toda segunda-feira, às 19 horas. 11 anos já. Então fica o convite aqui, para quem não conhece o Centro de Estudos, para vir estudar. Isso, é um pessoal que forma amizade, um ajudando o outro. E 11 anos já, e o Picão é nosso padrinho. Quando a gente foi abrir, eu fui em Ribeirão ver como funcionava, e o Picão que nos orientou. E a gente ia pôr quinzenal aqui, o Picão não, tem que ser semanal, senão dispersa. Então a gente tem um carinho muito grande, e eu não sabia dessa história da esposa. Então, Iris, essa história da empresa optante pelo simples, do transporte estudante, na prática, nós temos muito aqui na região que presta serviço de prefeitura. O cara tem uma perua, e está no simples. Só que o INSS, eles falam que é exceção de mão de obra, não pode. E o entendimento. Só que eles não falam assim com tanta, vezes, não, entendimento. Então, nem pensem em entrar com a instituição aqui, que vocês vão ter problema. Ó, o negócio é o seguinte, a legislação da retenção. A parte do simples não é minha área, porque já é área fiscal e eu não me meto quando não é minha área. Porque eu tenho raiva de quem se mete na minha e fala besteira. Eu fico xingando, velho. Tu não sabe o que fala, né? Então faz que nem eu, não é da minha área. Entendeu? Não é da minha área, eu não falo. Certo? É que nem o povo vem me perguntar eu vou casar, entendeu? Não, vou separar. O que você acha da minha pensão? Eu falo, não é da minha, principalmente de família, né? Aí o povo já me acha uma advogada de quinta, mas eu não estou nem aí. Mas não é. Aí eu vou separar, o que você acha? Eu não acho nada, infelizmente não é da minha área. Então é mais ou menos isso, não é da minha área o enquadramento do simples. Mas eu posso falar da retenção, que é da minha área. O que determina a legislação? Ela fala que a empresa que presta serviço por cessão de mão de obra, a maioria da lista lá tem retenção. E o que eles chamam de cessão de mão de obra? É a terceirização. Terceirização é aquela prestação de serviço contínua com emissão de nota fiscal mensal. E o transporte de passageiros é uma das atividades que tem a retenção quando presta serviço por cessão de mão de obra. Porque também tem algumas atividades que não precisa ser cessão de mão de obra que tem retenção. Caso de construção civil, por exemplo.
pode ser terceirizado ou não, enfim, sempre vai ter retenção. Limpeza. A limpeza, você terceiriza a limpeza, tem retenção. Você não terceiriza, você chama hoje para fazer uma faxina aqui, também tem, entendeu? Agora, o transporte, só se for terceirizado. Aquela prestação de serviço contínuo, que eles chamam contratado através de cessão de mão de obra. Então, no caso que ele comentou, que é uma empresa que presta serviço para a prefeitura, que é para levar os alunos, é a cessão de mão de obra na ótica da legislação da retenção. Por quê? Porque ela presta serviço direto, ela emite nota todo mês para a prefeitura. E isso é cessão de mão de obra e tem retenção. Não vai ter porque ela está no Simples. Só que aí é outra história. Porque a legislação do Simples fala que não pode enquadrar no Simples quem presta serviço com cessão de mão de obra. É isso, né? E aí então que fica confuso. Tá? Mas para a legislação da retenção, ela vai ter retenção, sofrer retenção, porque ela presta serviço com cessão de mão de obra. Só que aí ela não tem porque ela é do Simples. Mas se ela pode estar ou não no Simples, aí já não é nada. Vou ficar te devendo essa. Ok? Então vamos voltar aqui. Ó. Decisão na justiça. Isso é importante falar também rapidinho. Quando a empresa paga o empregado na justiça, também vai ter INSS aquele pagamento. Porque tanto faz, pagou na folha ou pagou na justiça, é a mesma verba. A Simone era minha empregada. Trabalhou comigo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho do ano passado. Certo? Fiz a rescisão, ela entrou na justiça. Ô, Simone. Pleiteando hora extra que eu tinha pago, só que eu paguei por fora, ela falou que eu não paguei. Certo? Aí eu fui pagar as horas extras para a Simone na justiça. Isso é verba remuneratória, não é? Vai ter INSS normalmente. Agora, o que eles estão querendo dizer aqui? Aqui eles estão querendo dizer o seguinte: vai depender, a incidência vai depender da época que você está pagando. Se eu estou pagando e eu estou na desoneração, eu vou ter que recolher só o que eu descontar da Simone, porque eu não pago os 20%, entendeu? Naquela época eu não estava na desoneração, então tem os 20%, é isso. Então vai depender da época que você está pagando, a que se refere àquele pagamento, porque agora ele é opcional, tem ano que você pode estar na desoneração, tem ano que você pode não estar. Então tem ano que vai ter 20, tem ano que não vai ter 20. Lá na justiça que nós estamos falando, ok? Vai dar mais trabalho, né? Vai ter que ir lá olhar para ver que nó que estava, né? Mesma coisa do Simples, estava no Simples, não está no Simples, né? Mesma coisa, tá? Agora aqui só para terminar. Aqui a arrecadação é no DARF dia 20 do mês subsequente. Aqui tem os códigos, tem que olhar o código direitinho para não recolher errado, tá? Aqui a GPS está falando que a empresa ainda tem que recolher aqueles outros itens que eu já comentei, não é isso? E, consequentemente, ela fica obrigada às informações, às obrigações acessórias, fazer CFIP e afins, tá? Não é porque ela entrou na desoneração que ela não tem que fazer CFIP, que ainda tem GPS, enfim. Não muda nada, certo? Agora aqui, o DARF tem que ser informado na EFD Contribuições, porque não basta você recolher, você tem que informar. Isso daqui é da parte fiscal, a parte fiscal é que presta a informação do DARF, não é? Parte fiscal. Também vai ter que informar em BCTF. Isso daqui o governo está falando que iria instituir uma comissão para avaliar a desoneração, para ver se ela estava funcionando ou não. Isso daqui é novela, tá? E agora as empresas optantes pelo Simples. As empresas optantes pelo Simples nacional não pagam INSS. Quer dizer, pagam, mas pagam em cima da receita, não é isso? Não é isso? É receita ou do faturamento? É do faturamento, tá? Agora eu sei o que é receita e faturamento. Então elas pagam INSS diferente. Não pagam os 20% e tal. Então, se elas não pagam, elas não têm como entrar na desoneração. Como que eu vou entrar na desoneração para deixar de pagar o que eu já não pago? Então, não entra. Então, a desoneração é só para a empresa que não está no Simples Nacional. Aquelas que estão já não pagam. Oi? Mas a construção
civil entra. Então agora nós vamos falar da exceção de construção civil. Tem uma coisa chamada anexo 4, que não é da minha área, né? Como eu falei para vocês, enquadramento do Simples Nacional não é da minha área, mas eu sou obrigada a saber que tem um anexo 4, que tem uma lista de atividades, tá? Só que a lista de atividades do anexo 4 não interessa no momento, só interessa a construção civil, porque o resto que está no anexo 4 não entrou na desoneração, que é a limpeza, vigilância e segurança, e agora entrou a advocacia. A advocacia também entrou no anexo 4, né? Essas empresas, elas não pagam 20%. Quer dizer, ao contrário. Elas estão no Simples, só que elas pagam o INSS como se não tivesse no Simples. É uma exceção. É como se, para o INSS, elas não fossem no Simples. Elas só não pagam as outras entidades, porque outras entidades são outras entidades, SEDES, SENAI, SESC, SEBRAE. Mas o INSS, 20%, 1, 2, 3, paga tudo, como se não fosse possível. Tá? Então, como eu falei para vocês, só a construção civil é que entrou na desoneração e que está no anexo 4, porque o resto não interessa, porque não entrou na desoneração. Então, a empresa, a única que vai entrar na desoneração é a construção civil. Porque ela vai deixar de pagar os 20% que ela paga, embora esteja no Simples Nacional. Ok? O que você quer me perguntar agora? Agora vamos lá. Esqueceu o que você queria perguntar. Quando você falou do recolhimento no SEI, do faturamento, aí no Simples não tem como fazer essa separação que você falou de empresa que tem. Dá um jeito, vai ter que sair uma nova versão, na minha opinião, que tenha como você colocar isso. Ou fazer opção só do valor exato que você tem que pagar o gasto. Imagino eu, porque senão como que pode? Isso que eu estou falando está na lei. Você faz opção daquela obra e não faz da outra obra, entendeu? Agora, se tudo vai puxar tudo, você vai puxar o DARF em cima de todas as obras, não tem como optar, né? Não tem? Não, é o que ele está falando. Eles têm que dar um jeito nesse programa aí, entendeu? Tem que atualizar o programa. Se eu descobrir alguma coisa sobre isso, depois eu conto para vocês. Mas por hora, você foi a primeira pessoa que perguntou isso também para mim, tá? Vou perguntar para o Picão. Depois eu te dou meu cartãozinho. Continuando para acabar. Acho que já acabou, gente. Acabou. Eu quero saber se serviu para alguma coisa. Serviu para alguma coisa? Sim? Obrigada, hein? Porque falar 2 horas não serviu para nada. Eu posso se matar, não é? Gente, ó, obrigado por vocês terem vindo. Eu me coloco à disposição para quem quiser perguntar alguma coisa. O pessoal que estiver satisfeito está liberado. Só peço para vocês fazerem a avaliação com carinho no professor. Eu não posso perder meu emprego no SESCOM. Cadê teu irmão? Então tá bom. Então, e a avaliação deixa lá embaixo com a Dani, por favor. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, então eu estou à disposição. Obrigado por vocês terem vindo, tá?